Oi, oi, oi! Meu nome é Damares Aldani e eu sou igual a você, uma multifacetada. Há um termo japonês que se chama Ishiji Ozamai. Deve ser isso. Os japoneses me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, o que é bem provável. Mas há uma tradução para ela que significa concentração total em um ato. E nesse ato a gente começa a expressar o nosso verdadeiro eu. A gente começa a notar detalhes que talvez a gente não faria se a gente estivesse fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas aqui no canal que eu abordo bastante é sobre exatamente isso, multifunções, a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquela correria do dia a dia, a gente precisa se virar em 30 para dar conta de fazer tudo. E como dar conta de tudo isso? Fazendo uma coisa de cada vez. Com total concentração no que está fazendo. É difícil, mas toda vez que a gente focar toda a nossa energia, todo o nosso pensamento em um ato só, você vai ver o quão melhor a gente vai fazer aquela coisa. Uma das maiores estudiosas sobre o comportamento humano, Linda Stone, ela diz que a gente vive numa era CPA, que na tradução para o português significa atenção parcial contínua. E ela diz que tem sido cada vez mais desafiador transformar essa mesma era para aplicar todas as atenções no unifoco. Um foco só, né? E que seria muito inteligente se a gente transferisse o multitasking para o monotasking. Se a gente tirasse da nossa mente que a gente é multifuncional para monofuncional. E se cada vez as pessoas e as empresas procurassem pessoas especializadas em uma coisa só e não fizessem um pouquinho de tudo. Falando ainda em fazer uma coisa de cada vez, mudando um pouquinho o ângulo, queria explicar pra vocês. Aqui em casa, um mês atrás mais ou menos, eu tive uma grande vontade de fazer uma reforma. Mas havia alguns fatores. Eu estava sem dinheiro para fazer a reforma e eu também não tinha tempo disponível para fazer uma reforma grande e tal, que demanda muito tempo da gente. Aí então foi que eu decidi, bem, por que não começar por uma parede? A parede estava toda pichada, toda feia, e aquela parede realmente estava me incomodando muito. Como eu não tinha muita grana para fazer uma reforma na casa inteira, eu decidi começar por aquela parede. Pintei ela toda de branco e fui adicionando alguns detalhes. Eu me dediquei na transformação de um móvel meu, da decoração de uma das paredes e também de alguns nichos que eu coloquei. O fato é que eu me dediquei tanto àquela parede que ela ficou mais especial do que eu imaginei. Aí eu pensei, se na casa inteira eu fizer isso, uma coisa de cada vez, no final dessa reforma, por mais que demore mais tempo, o resultado vai ser bem minucioso. Eu fiquei bem feliz com o resultado mesmo. Vou mostrar a foto pra vocês aí, o videozinho só dessa parede que eu fiz. Então é essa parede, gente, que eu reformei aqui. Foram bastante detalhezinhos, assim, pra mim, que não tenho muita experiência. A parede tava toda com esses rabiscos aqui, ó. Essa é uma parede que eu ainda preciso fazer, né, o corredor. Mas, enfim, essa primeira parte já está concluída. Então, aqui eu refiz todo um móvel, que eu vou tentar achar pra vocês a foto, mas se não encontrar, enfim. Eu coloquei todo o tecido nele, reformei com tecido aqui, essa parte. E aqui eu pintei mesmo com tinta e coloquei um corante na tinta. Esses detalhes de rosa aqui, ó, eu recortei de uma toalha e colei com cola branca mesmo. E ele vai em toda a extensão do sofá. E aqui, esses nichos, nada mais são do que gavetas de um armário antigo que eu tinha. E eu resolvi colocar ele aqui na parede, ficou super legal. E forrei ele também com um tecido e só cola branca. Aí as florzinhas deram um detalhe a mais. Uma das coisas também que eu tenho pensado sobre foco, que quando a gente tá muito satisfeito com alguma coisa, do tipo, quero ter mais tempo para os filhos, mas não consigo sair da função da casa, eu preciso trabalhar mais, ser mais produtiva e não posso deixar a peteca cair. Tem que dar ainda atenção para os meus filhos, ainda atenção para o marido. E eu quero emagrecer, mas também não tenho tempo para praticar exercícios e cuidar da minha saúde. Aí você fica aí tentando equilibrar os pratos, ver o que tá precisando mais de você naquela hora, naquele momento. Aqui no canal eu dou e ainda vou dar muitas dicas
de como a gente faz para dar essa tal da equilibrada. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e clica no sininho da notificação para receber sempre os vídeos, ok? E também pode me acompanhar no Instagram e no Facebook, @multifacetadaoficial. Mas enfim, a gente fica nessa ansiedade de querer mudar tudo. Ah, eu tô insatisfeita com isso, mas eu vou fazer uma rotina de casa, eu vou mudar toda a minha rotina, eu vou fazer uma reforma em toda a casa, eu quero mudar tudo. A gente vai ter hora pra comer, a gente vai ter hora pra isso, pra aquilo outro. Enfim, eu também tô aqui pra te falar uma coisa. Faça uma coisa de cada vez. A gente quer mudar toda a nossa rotina, mudar tudo ao nosso redor, mas de qualquer jeito. Cada mudança deve ser introduzida aos pouquinhos na sua vida, para você não se sentir naquela exaustão, naquela pressão de tantas regras, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Fazendo uma coisa de cada vez, você vai tornando aquilo um hábito, até você acostumar. E quando aquilo se torna um hábito, aí sim acrescenta outra mudança ao seu objetivo. Por exemplo, você quer fazer um regime, mas quer mudar tudo ao mesmo tempo. Quer cortar carboidrato, quer cortar glúten, quer cortar açúcar, quer cortar leite. Gente, uma coisa de cada vez, senão tua cabecinha não vai funcionar. Você vai ficar gastando mais tempo pensando o que você pode comer. Você vai pensar, eu não posso comer nada. Faz uma coisa de cada vez. Uma semana você corta o açúcar. Na outra semana você corta o glúten. Se assim for o teu desejo, né? Na outra semana você corta o carboidrato. E na outra semana você corta o leite. Não querendo dizer que você tem que cortar todas essas coisas, tá, gente? É só um exemplo. E da mesma maneira, se você quer fazer uma mudança, uma reforma na sua casa, assim como eu, tenta fazer uma coisa de cada vez. Talvez não precisa necessariamente ser uma parede de cada vez, mas um quarto de cada vez, um cômodo de cada vez. Isso, inclusive, vai te ajudar muito na bagunça. Não vai ficar aquela bagunça na casa inteira. A bagunça vai ficar centralizada só em um local. E é ali que você vai precisar concentrar a mudança. Se você é empreendedor e de repente você tem um carrinho de cachorro-quente, mas quer começar a introduzir pratos de fast food, comece a imaginar o primeiro dia de trabalho dessa mudança. Você estava acostumado a oferecer apenas cachorro-quente para as pessoas. E agora você precisa oferecer batata frita, x-salada, x-egg, x-dog, x-x-x, x-tudo, x-bacon, frango a passarinho, porções. Então, assim, você imagina os teus funcionários nessa loucura. Talvez você não precise necessariamente introduzir um prato só, mas a cada dia vai introduzindo aos poucos, né? 2, 3 pratos a cada dia, para que os clientes vão se acostumando e principalmente a tua equipe. E no final desse vídeo você fica com uma mensagem que eu sei que vocês sempre amam, que é o resumo da conversa, de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso que eu falei, gente, está de acordo com a palavra de Deus. Está escrito lá em 2 Coríntios 3,18. Ali Deus nos dá a receita da transformação. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória significa obra. Obra é o fazer, é o que você está fazendo. Então aqui diz que nós somos transformados de glória em glória, de trabalho em trabalho, de obra em obra, ou seja, aos poucos, um dia depois do outro. Não adianta a gente querer uma transformação, uau, um dia eu era isso e amanhã já sou outra pessoa. Muitas coisas podem ser transformadas em nosso interior, mas Deus gosta de trabalhar no processo disso tudo, juntinho com você. Então eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de calma nas coisas agora. Comentem aqui o que vocês pensam sobre esse assunto. Não esquece de deixar seu like, hein, gente? Por favor, porque demorei 2 semanas para gravar esse vídeo, porque não tinha luz, cachorro latindo, tinha um monte de coisa. Até a próxima semana, o próximo vídeo. Tchau!